É isso aí, queridos. A gente falando sobre sonhos, nossa, tanta coisa para a gente falar que realmente, né? Os meus convidados estão dizendo aqui que a gente precisa de uma conferência, assim, talvez um período de uma semana para falar tudo que tem sobre sonhos, né? Mas antes da gente poder falar sobre como diferenciar, né, essa questão do que é bom, do que não é no sonho, ainda uma coisa, pergunta de telespectador. Tem sonhos que eles são tão reais, né? Que quando você acorda, você tem aquela sensação que não acordou, você ainda continua vivendo o sonho, ou que ele está ali presente na tua vida. Esse sonho, ele tem alguma conotação diferente do que a gente falou até agora? Então, do ponto de vista clínico, o sonho ele é característico da fase de movimentos rápidos e dos olhos, né? Uhum. Nós temos o sono, ele é dividido em algumas fases, e uma das fases, que é a fase quando a gente descansa, a fase que a gente sonha, a fase que a gente complementa o aprendizado, é a fase de movimento rápido dos olhos. Uhum. Por que foi falado no começo que a gente sonha 4, 5 vezes? Porque é o número de vezes que habitualmente a gente entra na fase de movimentos rápidos dos olhos, e isso é o que determina mais ou menos a quantidade de sonhos que nós temos. Agora, como o sonho é característico dessa fase, se a pessoa acorda muito próximo dessa fase, ela tem uma tendência a se lembrar mais do conteúdo desse sonho. Uhum. Agora, dependendo também do que representou aquele sonho, isso tende a ter uma relevância maior no despertar, né? É comum as pessoas dizerem também, olha, logo que eu acordo, eu me lembro com muita nitidez do sonho, mas se eu não falar e não, decorar o que aconteceu, eu chegar à metade do dia eu já esqueci. Então, assim, isso tem a ver com a relevância do que aquele sonho representou para você, da fase que você acordou, quer dizer, se você sonhou aquilo bem lá no começo das fases de movimentos rápidos dos olhos, aquele conteúdo, depois de você dormiu umas 3 horas e não voltou a sonhar sobre aquilo, talvez aquilo passe como uma coisa, um fato não lembrado. Agora, tem um outro fenômeno também que é interessante, que é o jamais vu ou o déjà vu, que são fenômenos que não se relacionam com os sonhos, mas é muito comum as pessoas criarem essa relação, que é o que é o déjà vu, aquela sensação que, nossa, já estive nesse lugar alguma vez. Uhum. Né? Parece que eu nunca fui a Portugal, mas estou aqui pela primeira vez em Portugal e parece que eu conheço esse lugar. Uhum. Também vai haver representação, significados, interpretações, dependendo da matriz religiosa que a pessoa pertença, divergentes, diferentes. Na medicina, isso está muito associado a um fenômeno epilético, a um tipo específico de epilepsia, no qual a pessoa, toda vez que tem a crise daquela região do cérebro, ela tem o déjà vu. Uhum. E tem o contrário também, que é o jamais vu, que é menos frequente, mas uma sensação que a pessoa está no dia a dia, numa situação corriqueira, para ela tem uma sensação de estranheza, como se ela nunca estivesse naquele lugar, ela não conhecesse aquelas pessoas, e que também podem estar relacionados com patologias epiléticas e não propriamente fenômeno de sonho ou vigília. Uhum. E quando o sonho ele é completamente recorrente? Você sonha a mesma coisa um monte de vezes e tal, e ele volta. Do ponto de vista espiritual, né, cristão, vale a pena você orar a Deus e perguntar, Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa comigo? Ou se for algo que está te incomodando, alguma coisa nesse sentido, você ora a Deus e fala, Deus, por favor, tira isso da minha mente. Né? Então, agora, com relação a isso que ele estava falando, né, com relação à primeira pergunta da telespectadora, eu tive uma experiência interessante. Eu tive a gente se converteu, eu e minha esposa, quando a gente estava separando, e aí Deus restaurou nosso casamento, temos um casamento maravilhoso, né? E 5 anos depois de convertido, eu tive um sonho que me incomodou muito, fiquei 2 dias incomodado com aquele sonho, e que era um sonho da gente estava se separando, né? E eu falei, mas como assim? Eu hoje estou bem, minha família está bem, minha esposa... Eu chegava na casa dos pais dela, meus filhos lá, e eles falavam, não sei o que está acontecendo, e minha esposa falava, olha, eu te amo mais. Eu falava, como assim? Né? Não é possível. E eu acordar, fiquei 2 dias incomodado com isso.
E aí eu tive uma outra visão, né? Num outro dia, durante o culto, tive uma visão, né? Que é um sonho acordado, vamos dizer assim. E aí eu vi assim como Jesus na cruz, eu chegava perto dele, eu falava, não estou entendendo, o que isso está me incomodando tanto? Aí ele falou, olha, você estaria naquela situação, né? Aquela seria a sua situação, se eu não estivesse nessa situação, né? Então foi algo assim muito impactante para mim e me trouxe assim uma fé e uma alegria, né, do amor de Deus por nós muito grande. Então, e você parou de sonhar? Não, esse específico, sim, nunca mais tive. Não, esse não. É possível a gente separar, tipo assim, selecionar o que é bom do sonho, o que merece se ter atenção naquele sonho, do ponto de vista científico. E o que não vale a pena a gente... Isso tem sido muito debatido no campo da neurociência, né? Até que ponto um sonho ou uma intuição, como se fala habitualmente, de que esse é o caminho certo, ou que você, olha, eu estou sonhando que eu devo tomar essa decisão, devo mudar de emprego, ou, enfim, uma decisão importante da sua vida. A teoria mais aceita atualmente é que, na verdade, o nosso cérebro, nós temos trilhas neuronais, nós temos redes neuronais que acabam obedecendo mais ou menos um padrão simétrico de trilha, de comportamento. Então, a ilustração que mais facilita a gente compreender isso é uma mata onde ninguém anda. E ao longo do tempo, se um grupo de pessoas começam a andar pela mesma trilha, o que acontece é que aquele mato daquela trilha ele começa a abaixar e começa daqui a pouco a ficar uma terra batida. Isso faz com que pessoas que estejam ali e que nunca andaram naquela mata, elas tenham uma tendência a andar naquela trilha, porque é um caminho preferencial, é um caminho que já foi feito várias vezes. Então, essa teoria ela é muito utilizada, inclusive, para se entender os fenômenos de aprendizagem. Então, você é levado a uma nova situação, aquilo ainda não é uma terra batida, não é uma trilha feita na mata, mas se você repetir aquele mesmo procedimento várias vezes, aquilo vai produzir um caminho preferencial. Então, existe uma teoria de que a intuição, na verdade, ela seja simplesmente um caminho preferencial que o cérebro adota e que em experiências anteriores, que não obrigatoriamente são as mesmas, mas que têm algum nível de semelhança, elas te conduzem por aquela trilha. Então, uma situação hipotética, olha, estou tendo problemas com o meu patrão, devo ou não devo colocar na mesa a situação para debater. Então, a pessoa pode ter um sonho e ela pode ter situações na vida passada, ao longo da vida dela, né, experiências passadas, quando ela, em episódios semelhantes, ela colocou os fatos sobre a mesa e falou abertamente sobre o assunto e a experiência foi terrível. Então, isso pode ter feito um trilho, um caminho mental de que e aquilo pode levar a uma intuição de que talvez aquilo não seja o melhor caminho, o melhor seja pedir uma demissão, enfim. Então, essas trilhas mentais, essas redes mentais, elas funcionam, talvez, sendo produtoras das intuições. Não sei o que a teologia fala sobre isso. E aí acabam dando indicações do que fazer muito mais por uma experiência prévia, por uma vivência prévia que nem sempre é exatamente aquela situação, mas guarda algum tipo de semelhança com aquele fato. Esse é um agir natural, né? Creio que o que você está explicando é um agir plenamente natural, né, e normal. Né, de todo ser humano, né? Nós temos aprendizados através de estudos que foram feitos pela experiência de outras pessoas ou através das nossas próprias experiências. Erro, acerto, enfim, e tantas outras coisas que nos levam a linhas de raciocínio. Né? Do ponto de vista bíblico, né, nós temos um Deus que habita dentro de nós, que deseja se relacionar conosco o tempo todo e que é absolutamente cavalheiro. Né? Se a gente quiser ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que a gente tem que querer é olhar, querer ver, e realmente desejar isso de todo o coração. Né?
Então, há a possibilidade de escolhermos, né, aquilo que restou durante o nosso sonho, durante a nossa noite. Eu creio que sim. Né? Eu creio que nós podemos escolher, sim. E como é possível, se é possível, eu creio que é possível, a gente distinguir quando que Deus está falando com a gente ou quando, na verdade, nós é que fazemos essa projeção, né? E a gente acaba dizendo, mas Deus é que está falando. Quando distinguir essa questão? O relacionamento com o ser humano, né, é alma-corpo. Né? O corpo é para a gente se comunicar entre nós. A alma, fonte de raciocínio, fonte de pensamentos e etc. Né? E o espírito é o que se relaciona espiritualmente com Deus. Então, o relacionamento com Deus, a comunicação com Deus é espírito e espírito. Né? Nós temos 5 formas de perceber o mundo, né? Através do mundo físico. A gente estava conversando isso lá fora, que são os sentidos do corpo: visão, olfato, audição, paladar e tato. Né? Mas o nosso espírito também tem 5 sentidos: audição, visão, a mente de Cristo, né? Sentimentos do Espírito. Às vezes você está orando por alguém e você começa a chorar. Então, como saber que esse sonho é de Deus ou não é de Deus? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Deus nunca se contradiz daquilo que Ele já falou através da sua palavra. Então, se você teve um sonho que é para você se separar do seu marido, é impossível que seja de Deus. Porque a Bíblia diz em Malaquias que Deus odeia o divórcio. Né? Então, é claro que ou é resquício, né, de pensamentos e sentimentos, ou vem através de setas malignas que desejam o seu mal. Né? Como saber se é de Deus? Né? Deus, ele, como eu falei, ele é um cavaleiro, né? E tudo que ele fala, ele ensina, exorta e edifica. Né? Então, se aquilo que sonhamos, né, de alguma forma, trouxe uma solução que edifica a nossa vida, que nos ajuda de maneira sobrenatural. Nós não sabíamos como resolver um determinado problema, mas sonhamos com a solução e aquilo aconteceu, né? Principalmente, né? Porque os sonhos que são de Deus, a comunicação que vem de Deus, ela vira passado, né? Ela acontece. Então, esse é um parâmetro também bastante importante. Né? Pessoas têm sonhos, muitas vezes, de coisas inusitadas e incríveis. E normalmente, né, infelizmente, em função da má explicação de quem Deus é, né, a maioria das pessoas sempre quando pensa, eu tive uma profecia, eu tive um sonho de Deus, normalmente é algo terrível. Né? E não é nada disso. Deus fala conosco o tempo todo e deseja nos ajudar, inclusive no caminho que vamos para casa. Olha, vira para a esquerda, vira para a direita, como se comunicar com com a esposa e com filhos. E sonhos é uma forma, o nosso espírito identifica, né? É algo realmente sobrenatural, não há muito uma explicação científica, né? Para podermos identificar 2 mais 2 é igual a 4. Mas podemos sim levar à luz da palavra, e devemos, né? Podemos pedir conselhos de pessoas que têm o Espírito Santo e que podem orar para saber se aquilo é de Deus ou não é de Deus, né? E podemos, através de um ato de fé, aplicar aquilo e ver se aquilo realmente é de Deus ou não, né? E correr o risco, né? Porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é correr risco. Estão reduzindo a experiência cristã e ir para a igreja domingo. Estão reduzindo a experiência cristã a ouvir um louvor bonito, ouvir uma boa mensagem. Mas a experiência cristã é uma vida de relacionamento com Deus. Jesus falou, eu faço o que eu vejo e ouço o meu Pai fazendo. E a gente deve fazer exatamente a mesma coisa. Quanto maior for a intimidade com Deus, talvez não, com certeza, né, mais fácil será a gente identificar a sua voz, o seu movimento, a sua resposta. Né? Esse é o grande parâmetro dessa questão. Né? Queridos, vou lá para o meu último intervalo já, né? O programa está acabando. Vamos para o intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.